É com bastante alegria que nesta noite eu quero cumprimentar a todos os meus irmãos aqui presentes e aos meus irmãos que estão em casa nos assistindo com a paz do Senhor Jesus. Eu peço aos irmãos a se pôr em pé nesse momento, os irmãos que estão aqui conosco, você na sua casa, se puder ficar em pé também, se não, incline a sua cabeça, vamos estar orando ao Senhor. Pai eterno, no nome de Jesus, o teu Filho, pedimos uma vez mais a sua graça, a sua presença tão gloriosa conosco neste lugar e em nossas vidas. Que o Senhor possa receber o louvor, a adoração, os cânticos, Senhor, que estaremos entoando a Ti nesta noite, celebrando diante de Ti, ó Pai, com gratidão em nossos corações. Também pedimos e suplicamos que o Senhor possa falar conosco nesta noite, através da sua palavra. É o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, os irmãos que aqui estão, abram as vossas Bíblias no Salmo de número 100 e me acompanhem nesta leitura. Eu vou ler e os irmãos somente me acompanhem. Salmos de número 100, que diz assim, na tradução a qual eu estou usando: Fazei um barulho alegre ao Senhor, todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Vinde diante da sua presença com cantos. Sabei vós que o Senhor é Deus, e é Ele quem nos fez, e não nós mesmos. Nós somos o seu povo e ovelhas do seu pasto. Entrai em seus portões com ações de graças, e em seus átrios com louvores. Sede gratos a Ele e bendizei o seu nome, pois o Senhor é bom, e a sua misericórdia e a sua verdade dura para todas as gerações. Nesta noite eu quero convidar aos irmãos que estão em casa, aos irmãos que estão aqui conosco, para celebrar ao Senhor, para poder adorá-lo com gratidão, com devoção, com total verdade em nossos corações. Amém? Aí agora, o pastor já ora pelo Maico. Aí lá na hora nós faz isso. Paz do Senhor a todos. Amém. Que Deus abençoe a você, sua casa, onde quer que você esteja. Que a bênção de Deus possa recair sobre a sua vida. Oremos. Desde já nós queremos apresentar o pastor Maico, que é um grande amigo nosso e foi convidado para nos trazer uma palavra de Deus para nós nessa noite. Então, é com muita alegria que nós queremos recebê-lo. Que Deus abençoe o pastor Maico e logo nós estaremos ouvindo a palavra de Deus. Oremos. Senhor, muito obrigado, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito e quanto o Senhor há de fazer. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por esse momento. Fale conosco e não te cales. Usa o teu servo poderosissimamente nessa noite, como canal, Senhor, de bênção, como instrumento bem afinado. Fale, Senhor, é a bênção que nós te pedimos no teu nome para sempre. Amém. Pastor Maico, por favor. Graças a Deus, eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Feliz em estar com vocês aqui neste dia de hoje, para juntos adorar a Deus e também poder partilhar da sua poderosa palavra. Agradeço ao Senhor pela vida do pastor Roberto, amigo, companheiro de ministério, pela oportunidade, por ceder mais uma vez a tribuna, para que eu possa pregar a palavra de Deus, demonstrando assim confiança neste pobre vaso, neste caco entre outros cacos. Agradecer ao Paulinho, a todos os irmãos presentes e convidá-los também para poder abrir a palavra de Deus no livro de Jó, capítulo de número 42. Este livro eu já tive a oportunidade de em outra ocasião pregá-lo aqui no seu prólogo, capítulo 1, o seu início, e hoje eu quero falar no seu epílogo, no seu término, no seu final, junto com a igreja, e pedir para que Deus nos ajude para sermos edificados pela sua palavra, tá bom? Livro de Jó, capítulo 42, nós vamos ler do versículo 1
ao versículo de número 17. Eu vou estar lendo e você aí acompanhe com a sua Bíblia, você que está em casa, abra ela, leia, acompanhe, você que pode, e a minha petição e oração é que Deus te edifique através de sua palavra. Diz assim: Então Jó respondeu ao Senhor: Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito e eu falarei, e eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. E tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz o temanita: A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos. Por que não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó? Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e ofereceis holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhe ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Mudou então o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor lhe deu o dobro de tudo o que antes possuíra. Então vieram ele e todos os seus irmãos, e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 juntas de camelo, 6.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemima, o da outra Quesia, e o da terceira Queren Rapuque. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. Depois disso viveu Jó 140 anos, e viu os seus filhos e as suas filhas, e os filhos dos seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Amém? Vamos orar mais uma vez, e logo já estaremos meditando na palavra do Senhor. Pai das luzes, Pai de amor, mais uma vez nós erguemos nossa voz em oração a Ti, em louvor, em agradecimento, bendizendo a Ti por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor irá fazer. Eu te agradeço por nos dar o sustento da vida, por nos dar o ar que respiramos, nos trazer aqui, Senhor, neste dia, para nós ouvirmos a sua palavra e sermos edificados por ela através do seu Santo Espírito. Fala ao coração dos meus irmãos aqui presentes, dos meus irmãos que estão nos seus lares ouvindo esta mensagem, e aonde quer, Senhor, que este sermão chegar, que o Senhor, pela sua misericórdia, fale aos corações e edifique-os, trazendo esperança, paz e contentamento na sua pessoa. Essa é a nossa oração que fazemos a Ti, no nome de Jesus, o Teu Filho. Amém e amém. Podemos sentar? Você em casa, se ficou de pé, sente-se também. Vamos meditar então na palavra de Deus. Queridos, nós, como dito, em outrora falamos no livro de Jó, em especial no capítulo de número 2, onde Jó começa ou tem a continuidade do seu teste, da sua provação, por assim dizer. E esse livro é um livro interessante porque ele, na sua completude, ele se desenvolve no seu
epílogo, no seu prólogo e no seu enredo. Assim se resume o livro de Jó. Basicamente, a história vai girar em torno deste conceito. No finalzinho, isto é, no epílogo, no término do livro, nós temos Deus falando a Jó e temos Jó também falando a Deus. No capítulo 42, no versículo 1, Jó fala ao Senhor. E ele diz no versículo 2: bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos. E por que Jó inicia sua fala a Deus dessa forma? Porque no decorrer da história deste enredo, desta narrativa da história de Jó, ele faz alguns leves questionamentos ao Senhor. E em determinado momento, apesar dele não pecar contra Deus por meio de suas palavras, ele começa a se demonstrar um tanto insensato como os seus demais colegas. E ele chega ao ponto de indagar Deus o porquê de sua situação, o porquê Jó estava vivendo tudo o que estava vivendo. E ele, dentre uma gama de perguntas que ele vem fazendo, até o capítulo de número 37, quando inicia-se o capítulo de número 38, Deus fala: peraí, tudo isso tem limite. Eu vou ter que ter uma conversa com Jó. E aí no capítulo de número 38, ele inicia da seguinte forma: depois disso, o Senhor, de um redemoinho, respondeu a Jó. E olha a resposta inicial que Deus vai dar a Jó, mediante todos os seus questionamentos. Ele vai dizer o seguinte: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Deus olha para Jó e fala: você está fazendo perguntas e está fazendo perguntas indevidas. Você não sabe de absolutamente nada, Jó. Quem é você que obscurece os meus desígnios por meio de palavras sem conhecimento? Vamos ver o seguinte, Jó. Se você pode responder, então, as perguntas que eu farei a você. E aí, no versículo 3, Deus vai falar justamente esta ideia: cinge, pois, os lombos, como homem, pois eu te perguntarei, e tu me farás saber. E aí Deus começa a derramar uma gama de perguntas, que com toda certeza, e pelo que o decorrer da narrativa demonstra, Jó não tinha as respostas. Jó não conseguiu responder a nenhuma das perguntas que Deus fez. E aí, ele vai continuar, Deus fazendo as perguntas, até o capítulo de número 39, versículo 30. Quando iniciar-se o capítulo 40, Jó vai demonstrar de forma humilde agora o porquê que ele não pode responder a Deus. E ele vai concluir esta sua humildade no capítulo 42, dizendo: bem, eu sei que o Senhor pode todas as coisas, e os seus pensamentos não podem ser impedidos. Hoje nós vivemos um momento na história muito difícil. Essa pandemia, não é? Esse vírus tem bagunçado e virado do avesso o mundo, não é? As pessoas não podem se tocar, não podem ter um contato direto. Fomos de maneira abrupta privados da comunhão física. Nós temos visto que o mundo está do avesso, uma gama de pessoas com medo do vírus, porque por tudo que indica, morrer dessa forma é um sofrimento inigualável, né? Na maior parte das vezes as pessoas morrem ou parte desta vida por falta de ar, de respiração. Não obstante, o nosso governo tem investido milhões de reais em aparelhos respiratórios,
para poder tentar auxiliar o maior número de contaminados que, infelizmente, não conseguirão sair dessa pandemia. O mundo tem ficado desse jeito. E isso tem alarmado o povo de Deus de tal maneira a qual, muitas das vezes, nós temos uma postura similar à postura de Jó. E qual é a similaridade? Às vezes eu faço interrogações e indagações a Deus que demonstram nada mais, nada menos do que palavras sem conhecimento. Eu vejo tudo que está acontecendo. Os números são estarrecedores. Você liga a televisão num jornal, ou você lê as notícias por meio do seu smartphone, e a gente fica cada vez mais boquiaberto. Os nossos políticos fétridos fazendo política com o mal alheio. E os números vão crescendo de forma exacerbada. E a gente cada vez mais se recludindo dentro dos nossos lares, dentro da nossa redoma, por medo. E tudo indica que quanto mais a situação caminha dessa forma, pior é. E a gente já começa a sentir a calamidade tocar ao nosso bolso, né? Eu fui fazer uma compra e um feijão que eu pagava R$6, eu paguei 10 já. Um arroz, aquele mais simples, né? Falar nem do prato fino, fazendo propaganda aqui, né? Vou falar do mais simples, que custava 11, agora custa 16. Olha que absurdo. Só que o salário do trabalhador continua absolutamente o mesmo. E aí a calamidade começa a tocar o bolso. Daqui a pouco a economia quebra. E a gente crente diz: Deus, onde você está? O Senhor não tem visto tudo isso? E aí eu começo a fazer algumas indagações a Deus. O porquê de tudo isso. E eu aprendo 3 verdades aqui, olhando para esse texto que nós lemos aqui. A primeira verdade que eu aprendo, que já foi citada, é que nós não conhecemos os caminhos de Deus. Isto é, não sabemos por onde Deus vem. Faz-nos lembrar do texto de Atos dos Apóstolos com relação ao Espírito. Você não sabe de onde vem nem para onde vai. Não é? Nós não sabemos quais são os caminhos por onde Deus vai vir. Fato que, ao olharmos para essa situação de Jó, deixaria qualquer um de boca aberta. Se nós colocássemos Deus, como disse C.S. Lewis, e sentasse ele no banco dos réus, e colocasse o líder dos direitos humanos que nós temos aqui, eu teria pena de Deus. Porque ele iria dizer: como que você pode deixar Jó viver uma situação dessa, camarada? Chegar ao ponto que Jó chegou. E com toda certeza, este líder, ou os que compõem os direitos humanos, iriam interrogar da mesma forma que os amigos de Jó, não diferente. Porque as questões levantadas no decorrer do enredo, da narrativa, demonstram isso. Eles questionaram a fé de Jó. Isso só sobrevém para homens que não têm fé. Talvez você, dentro dessa pandemia, deve ter conhecido alguém que foi contaminado, e às vezes até um crente. E pode ter sido que você tenha ouvido esse tipo de coisa. Sabe por que pegou? Porque não tem fé. Porque se tivesse Deus no coração, meu irmão, não tinha pego. Isso não colaria com Jó. Por quê? Porque no início a Bíblia testifica de que ele era homem reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Íntegro. Não tinha do que questionar Jó. Tinha Deus e sofreu o que sofreu. Você vai ver questionamentos aqui por conta da justiça de Jó. Porque Jó não era um homem justo, por isso estava sofrendo o que sofreu. Deus estava pagando a Jó a sua injustiça, a justiça que ele fazia a outros ou que ele tinha dentro do seu coração. Essa era uma das acusações dos amigos de Jó. No entanto, a gente percebe que a Bíblia também testifica no início de que ele era um homem justo. Os amigos de Jó
vão dizer que ele passou pelo que passou porque ele tinha pecado contra Deus. E é assim ou não é? Olha, tem pessoas que vivem o que vivem porque estão em pecado. Só que a gente percebe pelo texto de Jó que não era esse o problema de Jó. Então, como que poderíamos indagar a Deus? De forma alguma, porque nós não sabemos os caminhos por onde Deus vem. Tudo isso que a nação está vivendo demonstra justamente isso. Nós estamos estarrecidos com o coronavírus. Mas quem já teve a oportunidade de ler um pouco mais de história, vai se lembrar que a peste bubônica dizimou 1/3 da população francesa. E hoje é uma economia boa. Hoje o coronavírus está em alta e a gente já não vê mais pessoas morrendo de uma série de outras doenças. E parece que o mundo vai acabar por conta do coronavírus, né? A gente não sabe o porquê que Deus permite essas questões. E isso faz com que eu não tenha o direito de indagar a Deus o porquê tudo isso está acontecendo. O texto me mostra que as minhas indagações podem se tornar um pecado contra Deus. Porque foi isso que os amigos de Jó fizeram com Jó. A segunda questão que eu aprendo com Deus, ou melhor dizendo ainda mais com sua palavra, aqui hoje nessa exposição, é que o primeiro ponto, eu não sei quais são os caminhos de Deus. O segundo ponto é que, por eu não saber o caminho de Deus, eu entendo pelas Escrituras que Ele é soberano sobre tudo que acontece. Ou seja, que esta situação também não foge à mão de Deus, mas que Deus tem uma pedagogia nessa situação para poder nos ensinar. Que Deus tem algo a nos mostrar por meio de todo esse caos e essa calamidade que o mundo está vivendo. Ora, se eu disser que Deus está aquém dessa situação, Ele pode ser qualquer outra coisa, menos o Deus a qual eu quero servir. Porque se Ele não for o Deus suficiente para estar a par de tudo, logo Ele não é o Deus suficiente para poder sanar a sua necessidade acerca de nada. Ou seja, Deus, Ele não está aquém da situação, mas entenda isso, Deus controla a situação. E como o Senhor me mostra isso, irmão Maico? Eu te mostro isso pelo texto que está também no 42 de Jó, no versículo de número 11, se não me falha a memória. Ele vai dizer o seguinte: então, vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs. Chegaram à sua casa e se condoeram dele e o consolaram. Consolaram do quê? De todo o mal. E aí ele faz repousar a responsabilidade sobre alguém. Todo o mal de quem? Que o Senhor lhe havia feito. Note que a gente percebe a soberania de Deus conduzindo a situação de Jó, irmão. Quem havia feito mal? O Senhor. Então note que toda calamidade ela tem um princípio pedagógico. Deus ensinou a Jó o quê? Jó era íntegro, Jó era reto, Jó desviava-se do mal, mas Deus ensinou algo ainda a Jó, o quê? Humildade. Em saber quem Deus é. Porque Jó ainda vai dizer o seguinte: eu conhecia o Senhor, ele conhecia sim, só que eu conhecia de ouvir falar. Note, conhecia a Deus de ouvir falar. Mas agora eu te conheço porque te vejo. Jó conseguiu ver na situação que vivia a mão de Deus, e de forma quase que tangível. O terceiro ponto que eu aprendo com o texto de Jó é justamente que a situação de Jó muda quando ele ora. E ora por quem? Por seus amigos.
Ou seja, a calamidade está ocorrendo, tudo está de cabeça para baixo. Qual a postura da igreja? Não é necessariamente questionar, mas é necessariamente orar. Eu tenho aprendido com essa situação toda que as pessoas são preciosas para mim, independente dos seus defeitos. Porque eu tenho quase que certeza absoluta, a não ser que nós não tenhamos o coração regenerado, mas até aquele irmão mais atribuladinho, que às vezes dava trabalho, você queria ter ele perto para poder dar um abraço agora. Até aquele irmão que mais dava trabalho, até aqueles que são mais difíceis na fé, você queria ter ele perto. Aqueles momentos que às vezes nós desprezávamos de comunhão na igreja, acaba o culto, eu vou embora logo, a gente queria poder rever os irmãos novamente e gastar um pouco mais de tempo junto. O que é isso? Pedagogia de Deus, Deus te mostrando que Ele conduz todas as coisas e te mostrando as necessidades que você tem como ser humano. A necessidade de ter outro ao seu lado, a necessidade de caminhar junto na fé. Sabe por quê? Porque às vezes você manda mensagem e tinha pessoas que ao sequer queriam responder as suas mensagens no WhatsApp. Você mandava de manhã e às vezes ela só responderia depois de 3, 4 dias. E você tinha a oportunidade de ver ela na igreja. Agora ela também não responde as mensagens, mas você não pode vê-la. O que é isso, irmão? Deus nos ensinando que você na sua casa é muito importante quando você está na comunidade da fé, de forma física. Deus tem mostrado a fragilidade, eu tenho aprendido com isso, do ser humano. Algo que nós não vemos é aquilo que nos mata. Um vírus. Irmão, que insignificante é o ser humano. Isso mostra para mim também que eu tenho que ser mais humilde. Isso mostra para mim também que eu preciso necessariamente ser mais humilde com o meu próximo. E ante essa calamidade, para nós concluirmos, o que eu faço, irmão Marco? Faça o que Jó fez. Ore. Faça, mas Deus não é soberano, Deus não está conduzido. E a minha oração vai coadunar com a vontade de Deus. Senhor, nós estamos vivendo isso, mas o Senhor é aquele que preserva o seu povo. Senhor, nós estamos passando por essa dificuldade, mas o Senhor tem cuidado dos meus. Senhor, põe um ponto final nisso. Sabe por quê? Porque eu quero ter o prazer de abraçar novamente. Eu quero ter o prazer de sentar e comer um McDonald's gostoso com os meus irmãos. Eu quero ter o prazer de sentar à roda da mesa, de ficar depois da escola dominical e falar das coisas do alto. Eu quero ter o prazer novamente. Aleluia. Fale isso a Deus em oração, porque a oração do justo pode muito ter seus efeitos. Nós vimos que Jó orou e Deus ouviu a oração de Jó. Por conta de quem? Por conta dos seus colegas que falaram que não devia. Sendo assim, eu quero orar junto com você e agradecer a Deus. Entenda que Deus, Ele dirige todas as coisas. Nós não sabemos por onde Ele vem, mas que a sua oração tem efeito. Então oremos ao Senhor e venhamos pedir juntos para que Ele coloque dessa forma um ponto final nessa situação e nos permita voltar à comunhão da fé uns com os outros, nos congregando novamente de forma física agora, não mais através dos dispositivos que Deus também preparou. Mas é muito melhor nós estarmos presentes, ver o sorriso no rosto, compartilharmos da alegria e das tristezas uns dos outros, para a glória do Senhor. Então oremos ao nosso Deus. Pai das luzes, eu ergo a nossa voz em oração, em louvor e agradecimento. Eu peço perdão ao Senhor por as vezes que te questionei, Deus, de forma indevida, demonstrando a loucura do meu entendimento, errando contra o Senhor. Eu peço perdão, ó Deus, porque às vezes essas situações nos levam a querer fazer isso. Nós esperamos que tudo corra bem e às vezes parece que ao nosso controle foge, mas não foge ao controle do Senhor. Eu agradeço ao Senhor porque o Senhor é soberano, não só sobre a nação, mas sobre a minha vida, a vida dos meus irmãos que aqui estão. Eu agradeço ao Senhor porque o Senhor conduz todas as coisas para o fim da sua glória, redundando louvor, honra ao seu santo e poderoso nome. E eu suplico ao Senhor junto com os meus irmãos, que o Senhor
venha colocar um ponto final, Deus, o quanto antes, ó Deus, nessa situação. Às vezes, nós queremos, ó Deus, que as coisas sejam do nosso jeito, mas Tu sabes o que Tu tens a ensinar mais ainda para nós, por meio dessa situação. Mas é fato que nós também queremos nos reunir, nós queremos poder sair uns com os outros novamente, nós queremos poder abraçar, nós queremos poder, Senhor, beijar, nós queremos poder pegar a mão, nós queremos novamente esse relacionamento. O Senhor tem nos ensinado o valor do culto. O Senhor tem nos ensinado o quão é importante o momento de adoração. Momento esse que outrora outros desprezavam. Outros não faziam questão porque estava fácil, né? Mas nós te louvamos que por meio dessa situação nós aprendemos também o valor do culto. E nós queremos aqui nos reunir, nós queremos aqui nos congregar, estar juntos novamente. Então ajuda, perdoa o pecado dessa nação que com toda certeza deve subir as suas narinas como algo mau. Perdoa, Senhor, os pecados dos homens. Tenha de piedade, Senhor, dessa nação. Estende ainda mais o seu favor e a sua misericórdia a cada um de nós. Essa é a nossa oração que fazemos a Ti, crendo, ó Deus, que o Senhor fará abundantemente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Em o nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Que Deus os abençoe e eu retorno a direção aos nossos irmãos.